Quando você descobre como o seu consumidor pensa, ou como o seu cliente pensa, você transforma aquilo em tecnologia, colocando isso num processo, num passo a passo, e monta o seu funil, onde ele começa no início e ele vai afunilando até a compra do seu produto. Você está entendendo? Antes de você continuar assistindo o conteúdo, deixa eu te fazer dois convites super rápidos e especiais. Se você quer receber conteúdos exclusivos de marketing digital e saber como dobrar o faturamento do seu negócio, e se você também quer ser avisado toda vez que eu posto conteúdo novo nas minhas redes sociais, eu te indico a clicar no link que está na descrição desse vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. Agora, se você estiver assistindo pelo Instagram, vai lá na minha bio e clica no link que está lá. Você vai ser direcionado para um grupo exclusivo do Telegram, onde lá eu libero muita informação de qualidade. O segundo convite é para que você curta, compartilhe e não deixe de comentar nesse vídeo, para eu saber o que você está precisando e poder preparar mais conteúdos como esse exclusivos, beleza? Então vamos lá, continua assistindo esse conteúdo aí. O processo de compra de consumidor é como uma viagem, tá? E o que tem numa viagem? Uma viagem tem um ponto de partida, que geralmente é o local onde você se encontra. Numa viagem tem o local de chegada, que é para onde você vai. E numa viagem também tem as paradas no meio do caminho. Se você for de carro, você tem que abastecer o seu veículo, né? Você tem que botar um combustível. Se a viagem for muito longa, você para dormir num hotel, né? Você para também para comer alguma coisa. Ou seja, antes de comprar o seu produto, o seu consumidor ele tem um ponto de partida, ele tem o processo, que são as paradas no meio do caminho, e ele tem também a conclusão, que é como se fosse a chegada no local onde ele deseja, certo? E quando você entende como é que funciona esse processo, de início, de meio, que é a trajetória, o processo, e de final, que é a chegada ou a conclusão da compra do produto, você começa a entender como funciona o funil de vendas, certo? Aí você pode estar se perguntando aí, mas Fábio, o que funil de vendas tem a ver com viagem, que tem a ver com o processo de compra do meu consumidor? Tem tudo a ver, tudo. Porque o funil, ele é como um emulador, né? Como um computador, que identifica a linha de pensamento do consumidor, onde essa linha ela inicia no problema que ele tem e ela termina no ato da compra do produto. E aí quando você descobre como o seu consumidor pensa, ou como o seu cliente pensa, você transforma aquilo em tecnologia, colocando isso num processo, num passo a passo, e monta o seu funil, onde ele começa no início e ele vai afunilando até a compra do seu produto. Você está entendendo? Você identifica, você vai acompanhando ele, torna tudo isso um processo e depois você conduz o cara até onde você quer que ele esteja. Vamos lá, vou te dar um exemplo, tá? Há um bom tempo atrás, eu fui morar sozinho, né? Primeira vez que eu saí de casa, fui morar sozinho. Minha mãe, ela ainda estava viva, né? Hoje eu não tenho mais minha mãe. Só que eu me lembro que ela falava muito pra mim quando eu morava com ela. Vem cá na cozinha que eu vou te ensinar a fazer um arroz, vem aqui pra você aprender a fazer um feijão, né? Fazer uma comida. Eu sempre enrolando. Não, vou fazer não quero, trabalho, tem isso, tem aquilo. Muitas das vezes eu era até desobediente, né? Coisa de filho, né? Infelizmente. Depois a gente começa a olhar para trás e a gente vê que poderia ter feito diferente. Mas esse não é o assunto, vamos lá. E aí quando eu fui morar sozinho, eu não sabia fazer um arroz, eu não sabia fazer um feijão, eu não sabia fazer praticamente nada. E aí quando você não sabe alguma coisa, o que você faz? Fala pra mim, o que você faz? Coloca aí no comentário. Você vai no Google, né? Você vai no Google, no papai Google. Então eu fui lá, botei no Google, como fazer um feijão. Se eu não me engano, não foi nem no Google, foi no YouTube, tá? Como fazer um feijão, ainda botei um adjetivo lá, um feijão gostoso. Como fazer um arroz, né? Como fritar um bife, certo? E ali eu comecei a aprender como fazer um feijão,
como fazer um arroz, como fritar um bife. E aí eu me lembro que por vezes eu olhava de novo o vídeo, né? Porque eu fiz uma vez, só que eu não lembrava como é que fazia de novo, né? É como um GPS, não sei se você já passou por isso. Você vai para um lugar com um GPS, se você for só sendo guiado pelo GPS e mandarem você voltar de novo naquele lugar, você não consegue, não é? Você fica meio que dependente desse GPS. Eu me lembro que na época eu achei vários vídeos, né? Não acha um só, você bota lá no YouTube, aparece uma lista de vídeos, né? E aí eu comecei a comparar qual era o melhor, qual tinha a melhor qualidade. Eu sou um cara que gosta das coisas rápidas, então fui logo nos vídeos que eram menores, né, mais compactos ali, que ensinava logo passo a passo para eu fazer logo o negócio acontecer. Enfim, e aí eu consegui fazer, né? Aprendi a fazer o feijão assistindo aquele vídeo, aprendi a fazer arroz, aprendi a fazer um frango, né? Então, dessa maneira é que funciona uma jornada do consumidor. Eu não sei se você entendeu, né, como é que funciona esse processo, né, esse passo a passo, esse funil. Primeira coisa, eu tinha um problema, né? Eu fui morar sozinho. Na verdade, antes de eu ter um problema, eu nem sabia que tinha um problema. Eu morava com a minha mãe, né? Com a minha mãe, com a minha irmã, e eu não precisava saber cozinhar, porque minha mãe cozinhava, minha irmã também estava aprendendo, então eu não tinha um problema. Só que, na verdade, eu iria ter sem saber. Então, qual é a primeira parte do funil? É aquela pessoa que nem sequer sabe que existe um problema. Ela está vivendo de boa. Depois eu parti para o segundo nível. Ou seja, eu estava consciente do problema. Quando eu entendi que eu estava morando sozinho, ou que eu ia morar sozinho, só que eu não sabia cozinhar. Então agora eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um problema. Depois eu parti para o terceiro passo, olha aí a jornada, tá vendo? Não sei que tem um problema, depois começo a perceber que agora eu tenho um problema, depois eu vou pesquisar como resolver esse problema, eu vou buscar uma solução, depois eu começo a comparar a solução, eu vejo um vídeo, vejo outro vídeo, dentre os vídeos que eu vejo eu escolho um, e aí eu compro aquela ideia, né? Eu não paguei com dinheiro, mas eu paguei com o meu tempo. Eu assisti o vídeo daquela pessoa que deu uma instrução ali, né? E aquela pessoa passou a ser para mim uma referência. Então, se porventura aquela pessoa tivesse um curso e eu gostasse muito de cozinhar e quisesse aprender, me aprofundar nesse mundo, certamente com essa pessoa que eu compraria. Por quê? Porque ela me acompanhou em todo o meu processo de busca, de compra, né? De interesse. Ela foi lá e me mostrou a solução para o meu problema. Dentre as soluções eu escolhi aquela pessoa, aquele vídeo. Ela me mostrou como eu resolveria o meu problema e no final, como reciprocidade, né, que é um gatilho mental, a reciprocidade, eu compraria, não comprei, mas eu compraria aquele produto. Todo mundo passa por esses estágios, quando ele parte de um problema até ele encontrar a solução para o problema dele. Eu me lembro também quando eu fui comprar o meu drone, né? Eu meio que piloto o drone, né? Nunca fiz um curso, mas fui aprendendo ali na raça. E eu me lembro que eu não conhecia nada de drone, na verdade eu já tinha comprado 2 drones horríveis, né? E aí quando eu vi que eu tinha comprado 2 drones, que eu perdi os 2 porque eles eram de uma qualidade muito ruim, eu entendi que eu não sabia nada de drone. E aí o que eu fui fazer? Fui pesquisar na internet, fui lá no Google e comecei a pesquisar drone de qualidade, o melhor drone do mercado. E aí eu comecei a entender a respeito. Encontrei algumas lojas, alguns canais do YouTube que falavam a respeito daquilo, comecei a estudar a respeito de cada um dos drones, e quando eu encontrei um estabelecimento, uma loja, um site, né, que me passava todas as características que eu tinha identificado nos vídeos que eu havia pesquisado, o que eu fiz? Eu fui até aquela loja comprar. E adivinha, eu moro no Rio de Janeiro. Onde que era a loja? Em São Paulo. Ou seja, eu saí do Rio de Janeiro para ir em São Paulo comprar um drone. Eu não comprei aqui no Rio. Por quê? Porque aonde eu encontrei um lugar que tinha uma referência, confiabilidade, que me deu as informações que eu gostaria, foi onde eu comprei. Você entendeu? Eu não pensei nem na distância. Eu fui lá em São Paulo e comprei. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela loja, ela me deu ali tudo aquilo que eu precisava, me deu atenção, né? Tinha um site,
tinha um material ali para eu aprender a respeito de drone, e assim ela me atraiu para eu comprar aquele produto. Então você percebeu que é um estágio, é um processo, é um passo a passo? Todo consumidor passa por esse passo a passo. É sempre a mesma jornada. Se você sabe como é que funciona a jornada, o início, o meio, que é o processo, a trajetória e o fim, você consegue montar um funil de vendas onde você acompanha e orienta o cliente. Você entendeu? Você não só acompanha o cliente, mas você também orienta o cliente. Você também conduz o cara, né? Você conduz ele até onde? Você conduz ele até a compra do seu produto. Porque se você acompanhou ele durante toda a trajetória de compra dele, desde o problema até ele encontrar você como uma solução, nada mais justo do que você conduzir o cara para que ele compre o seu produto. Porque você tem aquilo que ele precisa, né? Aquilo que ele exatamente precisa para resolver o problema dele. Então vamos lá, nessa trajetória do seu consumidor, ou nesse funil, né? O primeiro estágio é o cara que ele não sabe que tem um problema, né? Ele é completamente inconsciente do problema. Vamos lá, um exemplo, né? Existem 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. E existe uma estatística que diz que daqui a tantos anos essas pessoas, ou essa taxa, ou esse número de pessoas vai aumentar para tanto, a ponto de metade da população sofrer de depressão. Ou seja, de 2 pessoas, uma vai ter e a outra não. Você está entendendo? Eu apresentei o problema para a pessoa, agora ela é consciente do problema, ela pensa, peraí, se de 2 pessoas uma vai ter e outra não, será que eu não estou dentro desse grupo de pessoas que vai ter? Então agora ela tem um problema. Ela era inconsciente, ela passou a ser consciente do problema. A pessoa estava lá de boa, rolando o feed dela, e do nada aparece um anúncio com essa informação. Ou seja, essa pessoa de inconsciente, ela passa a ser consciente. Essa pessoa estava completamente tranquila, ela não tinha nenhum tipo de preocupação e agora ela já tem uma preocupação. E aí, como é que funciona a comunicação com esse segundo estágio, né, que é a pessoa que é consciente do problema? Essa pessoa que é consciente do problema, a princípio, ela não sabe qual é a solução e nem que tem uma solução. Então, ela vai pesquisar, ela vai atrás. Então não adianta nada se você falar com essa pessoa a respeito de uma solução, você tem que falar com ela sobre o problema, você está entendendo? Quando você fizer um anúncio, quando você fizer um impulsionamento, você tem que falar com ela a respeito do problema. É como se você estivesse colocando uma lenha na fogueira, você está entendendo? Porque aquela pessoa ela quer entender melhor a respeito daquilo que ela viu apenas uma vez, você entendeu? Então para que você vai falar sobre a solução agora? Você começa a dar mais informações para ela, você vai alimentando aquela pessoa de informação. Então como é que você alcança esse segundo estágio, né? Esse segundo nível de pessoas? Você comunica com ela a respeito do problema, você fala para ela a respeito do problema, né? Existe um gatilho mental muito interessante, que é o gatilho da história, um dos gatilhos que mais conecta. Você começa a contar detalhes de uma história, de algo que aconteceu com você, e ali você entra no problema, ela se identifica com você a respeito, em relação àquela história que você está contando, ela se conecta com você e a partir daí ela começa a ver você como um semelhante, né? Que é um outro gatilho mental, o gatilho da semelhança. Né? E a partir daí você vai informando a ela a respeito daquele problema através de situações, através de história, através de dados, né? Existe um gatilho mental também da causa, você vai falando por que é importante ela saber disso, por que é importante ela se inteirar a respeito dessa situação. Porque aí você começa a apresentar artigos, você começa a apresentar estatísticas, você começa a apresentar dados para aquela pessoa, certo? E aí ela vai começando a te ver como uma autoridade, como uma referência, né? Então a partir do momento que ela está nesse segundo estágio, você alimenta ela com todas essas informações, com uma história, ela se conecta com você, você está esquentando ela e preparando ela até que ela esteja pronta para você fazer o quê? A sua oferta, né? Então a sua oferta, ela nem sempre ela vai ser um produto. Às vezes a sua oferta vai ser, você quer saber mais a respeito disso? Você quer saber qual é a solução para esse problema? Então deixa o seu e-mail aqui
Ou clique no botão e seja direcionado para um grupo exclusivo de WhatsApp, onde lá tem mais pessoas que também estão interessadas e a gente está discutindo a respeito de soluções para esse problema. E aí o que você faz? Em meio a essa conversa dentro desse grupo, ou em meio a esse grupo de Telegram, ou em meio a essa conversa diretamente com o seu cliente no WhatsApp, no individual, você vai e apresenta a sua solução para ela. Você apresenta o seu produto, o seu serviço, você é um prestador de serviço. Você está entendendo? É assim que funciona.